Esta é a Voz da Profecia, uma mensagem de fé e esperança que anuncia a volta do Senhor. Alegre-se, porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Abram-se os portais em exultação, Ele é o Rei da Glória, Ele quer entrar. Hoje em sua vida, em seu coração, falta pouco tempo, só um pouco mais, Ele deve virar, deve virar, deve virar, deve virar, deve Jesus voltar. Bendito seja o nome do Senhor, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Sim, é pela bondade de Deus, pela misericórdia do Senhor, que eu tenho o prazer de estar aqui mais uma vez e a alegria de saber que você está aí. Nós estamos juntos no programa A Voz da Profecia, sempre com o desejo sincero de compartilhar a palavra de Deus com você, de levar louvores, músicas lindas ao seu coração para aproximar você de Deus, trazendo paz, alegria, trazendo esperança, além, é claro, dos nossos momentos de oração, quando nós pedimos a bênção do Senhor sobre a nossa vida. Sempre bom estarmos juntos. E um detalhe importante, eu até mencionei isso no programa da semana passada, no dia 17, já a semana que vem, nós vamos começar aqui no programa A Voz da Profecia a série Por que Não Creio? Sim, Por que Não Creio é o tema geral da série. Nós vamos apresentar algumas doutrinas, alguns ensinos que ao longo dos séculos foram penetrando na igreja cristã, mas que não estão verdadeiramente alicerçados na Bíblia, na palavra de Deus. Estão relacionados à filosofia grega, à tradição. Enfim, a partir da semana que vem, nós vamos ter a série Por que Não Creio? E eu já quero convidar você para estarmos juntos e vamos pensar aí nessas doutrinas populares que são interessantes, mas que não estão verdadeiramente alicerçadas na palavra de Deus. Você quer descobrir quais são? Então, estaremos juntos a partir da semana que vem. Muito bem, e eu quero, é claro, também lhe apresentar algo muito especial que de vez em quando menciono aqui, que é um projeto missionário da Novo Tempo chamado Este Dia com Deus. Eu tenho alegria todos os dias de apresentar esse pequeno vídeo de cerca de 5 minutos com uma reflexão bíblica. É o projeto Este Dia com Deus. A ideia é que você receba esse material, obviamente, se você quiser. Você recebe direto no seu celular, no seu smartphone, e você tem também a oportunidade, se desejar, de compartilhar essa mensagem com amigos, tá bom? O objetivo deste Dia com Deus é trazer sempre uma palavra de vida, de esperança, de salvação, baseada no Evangelho. Por isso que eu disse que é uma mensagem bíblica, curtinha, de 5 minutos. Você assiste e, se desejar, compartilha também com seus amigos, tá bom? Será um prazer ter a sua companhia, não só uma vez por semana aqui na Voz da Profecia, mas todos os dias também no Este Dia com Deus. Se você desejar receber esse material diretamente no seu celular, entre nesse site, novotempo.com/Este Dia com Deus. Está vendo aí? novotempo.com/Este Dia com Deus. Você vai preencher um pequeno cadastro e a Novo Tempo vai mandar todos os dias para você estas pequenas mensagens bíblicas e eu espero que sejam bênçãos na sua vida. Tá bem? Vamos assim, cumprindo a missão para a qual o Senhor nos chamou, recebendo o Evangelho e compartilhando também com os nossos amigos. Por falar em compartilhar coisas boas com amigos, a Novo Tempo
preparou para você, se você quiser, ou para alguma pessoa que talvez você conheça e que necessite disso, a Novo Tempo preparou para você um estudo com o título geral Livre do Vício. Você tem dificuldade, assim, tem algum vício que tem lhe aprisionado, lhe entristece e você não consegue largar, não consegue abandonar? Algum tipo de comportamento que você sabe que é prejudicial, que é nocivo, está de alguma maneira lhe impedindo, lhe dificultando ou trazendo prejuízo físico, emocional? Existem tantos vícios, né? Tantas armadilhas nesse mundo. O título é Livre do Vício. Trata-se de um estudo 100% digital, realizado diretamente pelo WhatsApp, com a nossa instrutora bíblica virtual, a Esperança. Esse conteúdo foi desenvolvido em parceria com o psiquiatra Dr. César Vasconcelos, para ajudar pessoas que enfrentam algum tipo de dependência, bem como aquelas que convivem com alguém nessa situação. Além de poder escolher entre o modelo para dependentes ou codependentes, cada pessoa terá acesso a um estudo personalizado, sendo direcionada a lições de acordo com o tipo de vício com o qual se identifica, ou sobre o qual, assim, deseja ajudar alguém, não é, que esteja enfrentando esse desafio. É só você escrever Livre do Vício. A frase é essa, Livre do Vício, para o WhatsApp da Esperança. O número está aí, 12982000062. Vou repetir, esse número de WhatsApp é diferente do que a gente normalmente apresenta aqui para você solicitar as revistas Esperança, tá bem? Veja aí o número da Esperança, né? Da nossa instrutora bíblica virtual, número 12982000062, tá bem? Manda essa frase, Livre do Vício, nesse número, e aí você vai se conectar com a instrutora bíblica virtual, a Esperança, e você vai poder fazer ou indicar alguém para que possa participar desse curso super interessante, orientando as pessoas como poderem se livrar dos vícios, tá bem? E a hora de música, ouça agora o quarteto Arautos do Rei. O céu é Jesus. Eu já ouvi falar de uma terra sem igual, aonde tudo é paz e não há lugar pro mal. Almejo esse lar tão puro e sem igual, mas eu não sei o dia em que virá pra mim. Enquanto estou aqui, começo a pensar que desse bom lugar já posso desfrutar. E quando vejo um anúncio lindo, multidões cantando um hino, vejo anjos celebrando, é o céu que está chegando. Eu posso aqui provar as delícias desse lar, se eu procurar viver como meu Jesus viveu, em meio à luta e dor, eu posso estar em paz, pois meu viver já coloquei nas mãos do Pai. Enquanto
céu será ali. Pois não existe céu sem Jesus, e não existe paz sem Jesus. Sem Ele a riqueza do universo é sem valor. Pra que mar de cristal sem Jesus, e flores que não murcham sem Jesus? Pra que viver pra sempre sem ter a companhia de Jesus? Eu volto a afirmar: o céu é aqui, se aqui Jesus está. O céu é aqui, se eu tomo tempo pra louvar. O céu é aqui, se eu me ajoelho para orar. O céu é aqui, se eu aprendi a perdoar. O céu é Jesus, e onde Ele estiver, o céu será ali. O céu é Jesus, e onde Ele estiver, o céu será ali. Muito obrigado, amigos. Deus é bom, não é? Ele sempre concede dons aos seus filhos, e estas músicas lindas que o Quarteto Arautos do Rei sempre canta aqui, essas músicas enchem o nosso coração de alegria e de esperança no Senhor. Por tudo seja glorificado o nosso Deus bendito. É hora do intervalo aqui na Novo Tempo, no programa A Voz da Profecia, com aquelas mensagens que a Novo Tempo sempre traz no intervalo, e logo na sequência eu volto para compartilhar com você a mensagem de hoje. Já viu o título aí? Tempestades. Oh, quantas vezes nessa vida nós enfrentamos tempestades. E talvez você esteja passando agora por um momento assim muito adverso. Fica aí, que eu quero ter o prazer de compartilhar com você essa mensagem de esperança. Chegamos ao momento do estudo da Bíblia aqui no programa A Voz da Profecia. Muito obrigado pelo carinho de sua audiência. Deus abençoe você, Deus abençoe sua casa. E se for possível para você nesse momento, pegue a sua Bíblia aí, tá bem? Ou então acesse a Bíblia no seu celular, no seu smartphone. Mas vamos participar juntos do estudo das Escrituras. Essa é uma hora especial quando Deus nos fala por meio da sua palavra. Antes, no entanto, de começar o estudo, eu gostaria de orar com você, tá bem? Pense em Deus comigo. Pai bendito, rogamos, Senhor, a direção do Teu Espírito para a compreensão de Tua palavra. E eu te peço, Senhor, especialmente por aqueles que estão comigo nessa oração, mas estão vivendo momentos adversos, difíceis, vivendo verdadeiras tempestades na vida, ó Deus. Fala especialmente ao coração desses teus filhinhos, Senhor. Conforta-os por meio da tua palavra. Peço-te humildemente, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, vamos à Bíblia. Eu quero estudar contigo hoje o capítulo 14 do Evangelho de Mateus. Primeiro dos livros do Novo Testamento, Evangelho escrito por Mateus. Vamos ao capítulo 14. A ênfase do nosso estudo será especialmente nos versos 22 a 32, onde Jesus socorre seus discípulos que enfrentam uma tempestade no meio do mar. Mas o capítulo 14 começa assim, vou ler os versos 1 e 2, tá bem? Mateus 14, versos 1 e 2. Por aquele tempo, o tetrarca Herodes soube da fama de Jesus e disse aos que o serviam: este é João Batista.
Ele ressuscitou dos mortos e por isso forças miraculosas operam nele. O texto diz que por aquele tempo o tetrarca Herodes soube da fama de Jesus. Esse é o Herodes Antipas, filho de Herodes o Grande. Ele governou do ano 4 a.C. até o ano 39 depois de Cristo. A Bíblia diz que Herodes, ele era o tetrarca. Essa palavra tetrarca significa que ele governava sobre uma quarta parte do reino. Como nós lemos, o texto diz que ao ouvir a respeito de Jesus, da fama de Jesus, ele imaginou que Jesus poderia em realidade ser João Batista, que havia ressuscitado. E agora, ainda mais poderoso. Tudo isso por conta de sua consciência que o incomodava, que o acusava. Dos versos 3 até o verso 11, aqui do capítulo 14 de Mateus, o autor conta o que havia acontecido. Veja, João Batista, o pregador do deserto, ele repreendeu Herodes por seu relacionamento ilícito com Herodias, que na verdade era esposa do seu irmão Filipe. Herodes estava tendo esse relacionamento ilícito com aquela que em realidade era sua cunhada. E como governante, o seu pecado influenciaria outros no erro e corromperia ainda mais a nação. Diz a Bíblia que, pressionado por Herodias, Herodes prendeu João Batista. E na festa de aniversário do rei, a filha de Herodias dançou diante dele. E aí, numa atitude impulsiva, sob o encanto da garota, Herodes lhe prometeu dar o que ela pedisse. Então a garota, instigada pela mãe, disse assim ao rei: dá-me aqui, num prato, a cabeça de João Batista. O rei ficou assim, perplexo e triste, mas ele não podia recuar diante da sua palavra, diante dos seus convidados. Assim, João Batista foi decapitado na prisão e sua cabeça foi levada num prato e dada à jovem que a levou à sua mãe. E no verso 12 está escrito assim, Mateus 14, verso 12. Então vieram os discípulos de João, levaram o corpo e o sepultaram. Depois foram e anunciaram isso a Jesus. Tremendo, hein? João Batista foi decapitado no cárcere e depois, como diz o texto bíblico, os discípulos de João levaram o corpo e o sepultaram e depois foram e o anunciaram a Jesus. Eu quero avançar no texto porque o nosso tempo está um pouco mais reduzido, mas eu gostaria agora de ler os versos 13 e 14. Se você tem aí a sua Bíblia, acompanhe comigo. Eu disse que estou avançando para os versos 13 e 14. Está escrito assim: Jesus, ouvindo isto, ou seja, a respeito da morte de João Batista, que ele havia sido decapitado no cárcere, Jesus, ouvindo isto, retirou-se dali num barco para um lugar deserto à parte. Ao saberem disso, as multidões vieram das cidades seguindo-o por terra. Ao desembarcar, Jesus viu uma grande multidão, compadeceu-se dela e curou os seus enfermos. Ao receber a notícia, Jesus se entristeceu profundamente, mas ele precisava agir com prudência. Então ele decidiu retirar-se discretamente para um lugar deserto. Se você verificar no Evangelho de Marcos, capítulo 6, versos 31 e 32, é dito que Jesus levou consigo seus discípulos para que todos pudessem descansar um pouco, porque eles não tinham tempo nem para comer. Mas não foi possível descansar naquele dia. Quando eles desembarcaram, uma multidão já os aguardava e o Senhor se compadeceu daquelas pessoas. Esse verbo, compadecer,
no sentido original grego, significa condoer-se por dentro. Isso é mais que solidariedade ou empatia. E aí, na sequência aqui, Mateus 14, dos versos 15 a 21, nós temos então o episódio da multiplicação dos pães e peixes. O sol já estava quase se pondo, está escrito, e os discípulos sugerem a Jesus que mande o povo embora para que eles buscassem nos povoados vizinhos o que comprar e comer. E o mestre diz assim, eles não precisam ir embora, vocês mesmos providenciem comida para todos eles. Simples assim, não é? E o que foi que os discípulos responderam? Eles disseram, mestre, tudo o que nós temos aqui são 5 pães e 2 peixes. E aí Jesus disse, ok, traga-os para mim e orientem para que todas as pessoas se sentem sobre a relva. Aí Jesus pegou os pães e os peixes, olhou para o céu, abençoou os alimentos e os distribuiu aos discípulos para que eles servissem a multidão. Todos, está escrito, comeram e se fartaram e ainda sobraram 12 cestos cheios. Os que comeram eram cerca de 5.000 homens, além de mulheres e crianças. Porque quando Deus está presente, o pouco se transforma em muito. Glória a Deus! E vamos agora ao ponto principal da nossa reflexão. Mateus 14, a partir do verso 22 até o verso 24, está escrito assim, logo a seguir, Jesus fez com que os discípulos entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E tendo despedido as multidões, ele subiu ao monte a fim de orar sozinho. Ao cair da tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a uma boa distância da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. O texto diz que Jesus, logo em seguida, Jesus fez com que os discípulos entrassem no barco e fossem adiante. O texto, numa outra versão, diz assim que Jesus compeliu os discípulos para que eles entrassem no barco, para que eles embarcassem. Veja, no Evangelho de João, capítulo 6, versos 14 e 15, o discípulo amado explica a pressa de Jesus em mandar os discípulos para o barco e logo despedir a multidão. Lá em João está escrito que quando as pessoas viram o sinal, ou seja, o milagre que Jesus fez, aquela extraordinária multiplicação de pães e peixes, eles disseram assim, este é verdadeiramente o profeta que deveria vir ao mundo. E aí Jesus ficou sabendo que eles estavam para vir com a intenção de fazê-lo rei à força. Então ele se retirou outra vez sozinho para o monte. Você compreende? A multidão queria proclamar Jesus como rei, porém não por motivos espirituais, não de acordo com a vontade de Deus. E se os discípulos não tivessem partido dali, certamente eles iriam apoiar o propósito da multidão, porque até aquele momento os próprios discípulos de Cristo, os mais próximos, também não compreendiam corretamente a missão de Cristo. E aí, após embarcar os discípulos, o Senhor foi despedir o povo. É normal e compreensível que depois de um dia de cuidado, eu diria, um dia assim, cuidando de gente. É normal e é compreensível que, depois de cuidar de pessoas durante o dia todo, de pregar o Evangelho, seria natural que Jesus quisesse silêncio, descanso. E assim também acontece com os pregadores. Eu sei que estou falando aí para vários pregadores e pregadoras. Depois que você passa o dia dando assistência às pessoas, cuidando da igreja, e aí você prega à noite, ou no final da tarde, é natural que você se sinta cansado, porque, acredite, você que está me ouvindo aí, lidar com gente e pregar cansa. É claro, mais cansaço mental do que físico. No entanto, mesmo cansado, isso me encanta. Nosso Senhor foi despedir as pessoas, não por acaso. Ele era e é o bom pastor. Muitas vezes, especialmente quando estou aí nas
viagens missionárias com o Quarteto Arautos do Rei, pregando pelo Brasil. Há noites quando nós terminamos o evangelismo bem cansados. Mas os meus amigos do quarteto e eu, nós temos um pacto. Nós só saímos do auditório depois de atendermos a última pessoa que quer falar com a gente. Se o nosso Senhor agir assim, quem somos nós para fazer diferente? Eu acho tão bonito quando Mateus diz que, tendo despedido as multidões, Jesus subiu ao monte a fim de orar sozinho. Ao cair da tarde, lá estava ele só. Incrível, não é? Que exemplo lindo. Mesmo cansado, Jesus não deixava de orar. Sentia-se, nessa hora, certamente, ele se sentia incompreendido e solitário. Ele precisava do conforto do Pai. Certamente, Jesus orou para que as pessoas compreendessem sua mensagem e os discípulos não sofressem tanto pela decepção que seria causada por sua morte. A vida do Senhor Jesus Cristo foi de completa negação do eu, total rendição à vontade de Deus, uma permanente conexão com o céu. Que o exemplo do Mestre nos inspire a uma vida de oração, humilde submissão aos planos de Deus. E o texto bíblico diz que enquanto Jesus orava no monte, eu li aqui no verso 24, não foi? Enquanto Jesus orava no monte, o barco estava longe, a uma boa distância da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Aqui nós temos os discípulos em dificuldade. Eles navegavam no mar da Galileia, também conhecido pelos nomes de Mar de Tiberíades e Lago de Genezaré. Na verdade, trata-se de um imenso lago de água doce, com 21 quilômetros de extensão e 13 quilômetros de largura, tendo de 40 a 45 metros de profundidade. Eu já tive a oportunidade de navegar por cerca de 1 hora no Mar da Galileia. E naquele dia, observando a tranquilidade das águas, eu me lembro que eu disse ao Senhor, que era o nosso guia, eu disse assim para ele: é difícil imaginar nesse passeio tão suave uma situação de crise nessas águas. E eu me lembro bem que ele respondeu e disse assim: pastor, mas não se engane. Aqui nós estamos numa depressão, 210 metros abaixo do nível do mar Mediterrâneo. E ele disse assim: observe que nós estamos cercados por altas montanhas. O ar frio que vem dessas regiões montanhosas costuma provocar tempestades repentinas e violentas. Aqui a recomendação é: com vento não navegue, as águas se agitam rapidamente e de forma furiosa. Bom, lá estavam os discípulos no meio do lago, com o barco, diz a Bíblia, açoitado pelas ondas, enfrentando ventos contrários, com risco de naufrágio, de afogamento. Eles passaram horas lutando pela vida no meio da escuridão, sofrendo com o cansaço, com a incerteza. Talvez eles tenham perguntado por que Jesus nos guiou, nos obrigou, nos compeliu e nos enviou para o meio da tempestade. Você sabe, tem horas que é difícil entender certas coisas, não é? Mas como é que continua o texto bíblico? Vamos lá, Mateus capítulo 14, agora versos 25 a 27. De madrugada, Jesus foi até onde eles estavam, andando sobre o mar. Os discípulos, porém, vendo andar sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: é um fantasma. E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Oh, glória! Deus seja louvado! Jesus disse: coragem, não tenham medo, sou eu. O Senhor nunca se omite. Ele foi ao encontro dos seus aflitos discípulos no meio do caos. Ele chegou no outro barco, foi assim? Numa lancha, num jet ski, desceu de helicóptero, nada disso. Jesus decidiu ir andando sobre as águas, porque não há nada impossível para Deus. Mas você já pensou por que Jesus foi andando sobre o mar?
talvez para mostrar aos discípulos que o que eles mais temiam, o mar, era apenas um caminho que os aproximava dele. Você já notou que normalmente as experiências mais difíceis que enfrentamos servem para nos aproximar de Deus? E qual foi a reação deles quando viram Jesus andando sobre as águas? Ficaram apavorados. E eles disseram, é um fantasma. E eles gritaram de tanto medo. No desespero daquele momento, imaginaram o pior. O que estava ruim complicou-se ainda mais. Talvez eles tenham pensado, o diabo mandou os ventos e agitou o mar para nos matar, e agora ele decidiu vir pessoalmente terminar o serviço. Oh, quantas vezes nas adversidades nós damos asas à nossa imaginação e só aumentamos os problemas em nossa mente. Não é assim mesmo? Há estudos que afirmam que 85% dos nossos medos, nossas preocupações, nunca se realizam, nunca se concretizam. E Mateus narra que imediatamente Cristo disse, coragem, sou eu, não tenham medo. Será que eu estou pregando agora para alguém que está com medo? Você está gritando, o mar da sua vida está agitado, seu barco está sendo açoitado por fortes ondas e parece que não vai resistir. Você teme o pior, o fracasso, a morte. Com carinho e com firmeza, o Senhor agora lhe diz assim, filho, filha, coragem, sou eu. Eu estou aqui, não tenha medo. Oh, amigo, amiga, acredite, nossa coragem nasce e se mantém pela certeza da presença do Senhor conosco. E vamos avançar um pouquinho mais, agora capítulo 14, versos 28 a 33. Está escrito assim, então Pedro disse, se é o Senhor mesmo, mande que eu vá até aí andando sobre as águas. Jesus disse, venha. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi até Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a afundar, gritou, salve-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, o segurou e disse, homem de pequena fé, por que você duvidou? Subindo ambos para o barco, o vento cessou. E os que estavam no barco o adoraram, dizendo, verdadeiramente o Senhor é o Filho de Deus. Se você tem estudado a Bíblia, em especial os Evangelhos, você sabe que dos discípulos de Cristo, Pedro era sim um homem diferenciado. Um discípulo com iniciativas ousadas, inesperadas e sinceras. Ele disse, se é o Senhor mesmo, e olha um detalhe, no texto original, muitos estudiosos dizem que a melhor tradução seria, não Pedro dizendo se é o Senhor mesmo, mas Pedro afirmando, sendo que és tu, Senhor, manda que eu vá me encontrar com o Senhor, não é? Mande que se é o Senhor mesmo, mande que eu vá até aí andando sobre as águas. Então Jesus disse, venha. E Pedro, está escrito, descendo do barco, andou sobre as águas e foi até Jesus. Reparando, porém, na força do vento, o que aconteceu? Teve medo e começou a afundar, e ele gritou, salve-me, Senhor! E prontamente Jesus, estendendo a mão, o segurou e disse, homem de pequena fé, por que você duvidou? E subindo ambos para o barco, o vento cessou. Qual o ensino que nós temos aqui? Ouça, para andar sobre as águas, para viver o impossível, você tem que descer do barco e pôr os pés na água. Você precisa exercer a sua fé. Também é imprescindível manter os olhos fixos em Jesus, mesmo se com Jesus o mar continuar agitado. Você não pode desviar o seu olhar, não deve se impressionar com a força do vento. Pelo contrário,
Você deve concentrar-se na força do Senhor. Mas olha, se você não conseguir, e se você notar em algum momento que está fracassando, clame por socorro. Ele estenderá a sua poderosa mão para lhe salvar. Você percebeu aqui na leitura que antes de repreender Pedro, Jesus o salvou. E Jesus o repreendeu não por ousar andar sobre as águas, mas por perder a fé, por perder a confiança no poder de Deus. E assim que os dois entraram no barco, o vento cessou e espontaneamente todos adoraram o Senhor Jesus, dizendo: verdadeiramente o Senhor é o Filho de Deus. Que lindo isso, hein? Quando o vento cessa e ambos estão no barco e todos ali reunidos, naquele pequeno barco, os discípulos adoram Jesus, dizendo: verdadeiramente o Senhor é o Filho de Deus. E aí dos versos 34 até o verso 36, Mateus diz que quando eles chegaram em terra, logo uma outra multidão se formou, e todos que buscavam cura foram ajudados pelo Mestre. Oh, bendito Mestre! O Senhor estava sempre disponível para ajudar os necessitados ao seu redor, ainda que como homem ele se sentisse cansado diante de tantas atividades. Como eu disse e repito, por isso que Jesus era, é e para sempre será o nosso bom pastor. O que nós aprendemos com tudo isso? Eu quero compartilhar com você algumas ideias. Conte com algumas certezas ao passar por tempestades. Primeiro, a tempestade veio quando os discípulos estavam dentro da vontade de Deus. Compreende? Eles estavam fazendo a vontade de Deus, eles estavam no centro da vontade de Deus quando a tempestade veio. Porque foi Jesus que os embarcou, que disse que eles deveriam embarcar, que eles deveriam seguir pelo mar. Se Cristo sabia que uma tempestade estava chegando, por que Ele mandou os discípulos para o meio da tempestade? Acredite, eles estavam mais seguros no meio da tempestade e no centro da vontade de Deus do que em terra com a multidão e fora da vontade de Deus. Há dois tipos de tempestades. Aquelas que Deus manda para a nossa correção, quando Deus disciplina, e a tempestade para aperfeiçoamento, quando Deus nos ajuda a crescer. Os discípulos, eles tinham obedecido a Cristo, mas eles precisavam ser aperfeiçoados. Você compreendeu a diferença? Eu disse que há tempestades que são para correção e outras para aperfeiçoamento. Os discípulos estavam, sim, no centro, no meio da vontade de Deus, fazendo a vontade de Deus, porque Jesus os compeliu a embarcar. Essa tempestade foi permitida por Deus, porque eles precisavam ser aperfeiçoados, eles precisavam crescer na fé, na experiência com Deus. Também eu lhe digo, não pense que ao viver no centro da vontade de Deus, você só vai navegar em águas tranquilas. Lembra que Jesus disse: no mundo vocês terão aflições. Não se engane, mesmo os discípulos de Cristo passam por aflições, por reveses, por dificuldades na vida. No entanto, se nós estamos no centro da vontade de Deus, nós não precisamos temer nada, porque o Senhor estará sempre conosco, guiando os nossos caminhos. Outra lição importante, imagine a cena. Os discípulos estão aflitos no mar agitado e Jesus, no silêncio da montanha, está orando por eles. No Evangelho de Marcos, capítulo 6, verso 48, é dito que o Senhor os via quando eles remavam, aflitos. Jesus sabia da aflição que eles estavam sofrendo. É confortante pensar que quando o povo de Deus aqui hoje enfrenta tempestades desse mundo complexo, as dificuldades dessa vida,
Nosso Salvador intercede por nós no santuário celestial. Oh, sim! Ele está intercedendo por você e por mim no santuário celestial. O Senhor está vendo nossa aflição e nossas lutas, Ele não está indiferente ao nosso clamor. Ele sabe tudo o que nós sofremos, Ele vê tudo o que nós passamos, Ele conhece nossos medos e conhece nossas aflições. Ele está intercedendo por nós no santuário celestial. Ele conhece os seus filhos e acompanha tudo o que a gente passa na realidade presente. Outra lição importante, mesmo que na tempestade pareça que Ele nos abandonou, que nos deixou sozinhos na hora mais difícil, creia que Ele está por perto e Ele se apresentará na hora certa. Jesus poderá não vir na hora que nós desejamos ou da maneira que nós esperamos, mas Ele virá. Ele virá no seu tempo e do seu jeito. Você percebeu aqui que o Senhor esperou até o barco ficar mais longe da terra, até que não houvesse mais esperança do ponto de vista humano, quando não havia mais recurso que fizesse com que os discípulos se sentissem seguros, tudo para aperfeiçoar a fé dos seus seguidores. Assim Ele age conosco, quando necessário, visando sempre o nosso crescimento e a nossa salvação. Acredite, só vence na jornada cristã quem aprende a confiar em Deus para valer. Em síntese, eu lhe diria que as tempestades da vida, elas não são fáceis, obviamente que não são, mas são necessárias. Elas nos ensinam a confiar em Deus e viver em obediência à sua palavra em toda e qualquer circunstância, cientes de que Ele está e estará conosco até o fim dessa realidade presente e pelos dias infindos da eternidade. Quando a tempestade passar, quando tudo se acalmar e a eternidade começar para os filhos de Deus, diante da glória e da bondade do Senhor, assim como os discípulos de Cristo naquele barco, nós vamos nos prostrar e adorar o nosso Deus bendito, dizendo: verdadeiramente o Senhor é o Filho de Deus. Oh, glória a Deus! Que o Senhor lhe abençoe. Permaneça firme na sua fé, mesmo no meio das tempestades. Não se iluda pensando que a vida cristã é simples, é fácil, um mar de rosas nesse mundo. Claro que não. Porém, o Senhor está conosco no meio das tempestades. Nós não temos o que temer. Na hora certa Ele vai se manifestar e a nossa libertação será completa e nós vamos adorar o Senhor como os discípulos, dizendo: verdadeiramente o Senhor é o Filho de Deus. E agora tem música. Como sempre, a gente encerra a mensagem bíblica com a música do Quarteto Arautos do Rei, e essa é uma das canções mais recentes e muito poderosa. Ouça agora Arautos do Rei, Senhor da Vida. Eu tantas vezes já ouvi dos teus feitos, teus milagres, a história do teu povo fiel, das tuas curas incontáveis, de como o mar vermelho se abriu, e como foi que o morto ressurgiu, de como o azeite não acabou, e como o leproso se curou. Consigo até imaginar Israel lá no deserto, a nuvem protegendo do sol e o fogo aquecendo a noite. Eu fico extasiado ao ouvir e até me emociono em pensar. Mas eu te peço agora, meu bom Pai, venha minha vida transformar. Tu és o Senhor da vida, de tudo as ondas obedecem teu mandar.
és tão poderoso, grandioso, os ventos te obedecem sem hesitar. Seria muito te pedir em minha vida atuar. Nesse momento vem, Senhor, minha tempestade fé destes homens do passado, saber que tu aqui estás, sempre presente ao meu lado. Preciso te enxergar em meio à dor. Eu quero descansar no teu amor. Se o mundo insistir em te negar, eu quero estar em pé e te adorar. Tu és o Senhor da vida, de tudo as ondas obedecem teu mandar. Tu és tão poderoso, grandioso, os ventos te obedecem sem hesitar. Seria muito te pedir em minha vida atuar. Nesse momento vem, Senhor, minha tempestade acalmar. Senhor da vida, meu bom Pai, Senhor de tudo, vem me tocar. Senhor da vida, meu bom Pai, Senhor de tudo, vem me tocar. Vem me tocar. Tu és o Senhor da vida, de tudo as ondas obedecem teu mandar. Tu és tão poderoso, grandioso, os ventos te obedecem sem hesitar. Seria muito te pedir em minha vida atuar. Nesse momento vem, Senhor, minha tempestade acalmar, acalmar. Tu que és o Senhor da vida, de tudo, de todos, vem ser meu Senhor também. É assim mesmo, quantas vezes a gente lê na Bíblia a respeito desses milagres, dessas providências, desses cuidados, dessas atuações extraordinárias de Deus na experiência de tantos homens e mulheres do passado. E nós ficamos pensando assim, será que Deus se importa com a gente hoje? Nós que vivemos em pleno século XXI, nesse mundo tão impuro e nós tão fraquinhos muitas vezes em nossa caminhada cristã, será que Deus age? Será que Ele se interessa? Será que Ele se importa? Será que Ele se dispõe a manifestar o seu poder e agir em nosso socorro também, no meio das nossas tempestades e lutas? Oh, creia, sim, o Senhor é o mesmo ontem, hoje e o será para sempre. O poder de Deus permanece o mesmo, bem como o seu bendito amor. Assim como o Senhor foi misericordioso para com seus filhos no passado, Ele continua sendo bondoso e poderoso, disposto a ajudar os seus filhos no presente.
Ele ouve seu clamor, Ele ouve a sua oração, Ele está disposto a ajudar você, creia nisso. E antes de orar, vou ler apenas um versinho mais, que eu sei que muita gente conhece de cor, se bem que normalmente eu percebo que muitos só conhecem uma parte desse verso. Quando Jesus diz assim, no mundo tereis aflições. Mas o verso completo é assim, João capítulo 16, verso 33. Jesus disse, falei estas coisas para que em mim vocês tenham paz. No mundo vocês passam por aflições, mas tenham coragem, eu venci o mundo. Jesus diz, eu falei estas coisas para que em mim vocês tenham paz. E aí ele diz, no mundo vocês passam por aflições, vocês terão aflições, mas tenham bom ânimo, diz Jesus, tenham coragem, eu venci o mundo. Você compreende a mensagem aqui? Jesus está dizendo, em mim, paz, no mundo aflições, porém, a minha paz é maior do que as aflições do mundo. Assim como eu venci, vocês, se tiverem no coração a minha paz, vocês vencerão também. Então tenham ânimo, tenham coragem. Maior é aquele que age em nós do que aquele que está agindo no mundo. Mais são os que estão a nosso favor do que os que estão contra nós. Os filhos de Deus, a despeito das tempestades da vida, não temos o que temer. Quem vive com Deus anda seguro, sabendo que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor. Em nome de Jesus, se você tem passado por tempestades aí, transforme essa crise numa oportunidade de aprofundar a sua caminhada com Deus, de aperfeiçoar e crescer a sua fé. E creia, o Senhor está contigo se o seu coração está ligado ao dele e a sua vitória no Senhor é certa. Deus abençoe você, porque você é um filhinho, você é uma filhinha, você é uma pessoa querida e amada pelo Senhor. Vamos orar juntos? Pense em Deus comigo agora. Pai querido, Tu sondas os corações e sabes de tudo, Senhor. Eu peço nessa hora, principalmente, por aqueles Teus filhinhos e filhinhas que estão vivendo um momento difícil, Senhor. Estão no auge da crise, eles sentem medo, eles se sentem inseguros. Eles ficam, Senhor, assustados com o que vivem, com o que passam. Tu sabes, somos humanos, Pai. Por isso eu te peço, abraça esses teus filhinhos agora, conforta-os, fortalece-os, Senhor, na certeza de que o Senhor está com eles. E quem está com o Senhor não tem o que temer, porque a nossa vitória em Ti é certa. Peço-te e oro, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe você, Deus abençoe sua casa e vamos para frente, em nome de Jesus. Lembrando que a voz é nossa, mas a palavra é de Deus. Um abraço, a gente se vê. Tchau.